O advogado de Marcos Lamáquia revelou tudo, está tudo detalhado, gastos são expostos e também o futuro da proposta caminhando para a venda da Vasco SAF. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo nesse momento para levar você para pertinho de todas as informações do Vasco e, é claro, você torcedor vascaíno vai ficar sabendo de todas elas. Mas antes eu peço sempre na humildade e na moral o seu like. Seu joinha avisa para a plataforma que falar de Vasco é positivo, traz mais vascaínos apaixonados para esse vídeo e, claro, você ajuda o Vasco a subir nos top trends da plataforma. Então, o seu like é muito benéfico, peço para você deixar ele aí, porque você vai fazer parte também aqui do nosso canal, com mais de 109 mil vascaínos apaixonados. Corre ali embaixo, se inscreva para fazer parte dessa família. Estamos chegando quase a 110 mil. Então eu dependo muito da sua inscrição, porque nesse vídeo vamos falar muito de Vasco e vamos ao que interessa. As informações importantes do Gigante da Colina, do legítimo clube do povo, muita preocupação, né, acerca do torcedor vascaíno nesse momento, principalmente visando o Campeonato Brasileiro. O Vasco foi derrotado pelo Vitória, né, um clima muito ruim no desembarque do Vasco ali, os jogadores cabisbaixos, de cabeça baixa, enfim, a torcida também já está perdendo a paciência com alguns nomes, né, que há muito tempo, né, a gente já vem falando sobre eles, há muito tempo a gente vem debatendo aí. Claramente o departamento de futebol traz, né, um treinador que não conhece ninguém, exatamente para dar de novo oportunidade para esses mesmos nomes, né? Porque se a gente fosse colocar aqui em xeque um treinador que conhece o elenco do Vasco, a reação ia ser a mesma do Renato Gaúcho. A reação ia ser a mesma de outros treinadores que iriam pedir uma reformulação nesse elenco. Só que a situação do Vasco, né, tá um pouco travada acerca da venda da SAF. A gente tem um problema relacionado aí também à agência reguladora, né, através do Flamengo, do BAP, tentando ali impedir essa venda, mas eu trago para vocês boas notícias e notícias assim que vão movimentar um pouco, né, os bastidores dessa venda. Bom, o advogado do Marcos Lamáquia deu uma entrevista ao GE e revelou muita coisa. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Vou deixar logo do mais simples possível. A proposta é excelente. A venda para o Marcos Lamáquia é algo excelente. Vou trazer aqui alguns pontos importantes. O primeiro, operação no fluxo de caixa, que é uma coisa que o torcedor quer saber. Mas espera aí, Line, que fluxo de caixa? Calma, vai devagar. Explica direito para a galera. Então vamos lá. O Vasco hoje tem um custo, né? O próprio advogado do Marcos Lamáquia falou de 800 milhões de reais. O Vasco tem um custo anual de 800 milhões de reais. E tem uma arrecadação, né? O Vasco arrecada 500 milhões de reais. Então o Vasco gasta, cria dívida de 300 milhões de reais por ano. É um custo que o Vasco tem que ele não cobre, né? É uma operação que o Marcos Lamáquia vai entrar de frente. Vou explicar para vocês de novo. Existe uma diferença de prejuízo no planejamento do Vasco. O Vasco não arrecada 800 milhões e gasta 800 milhões. A gente vem falando aqui sobre contratações assim bem absurdas, né? Valores muito altos e tal, erros de mercado acontecem, a gente sabe. E o próprio advogado do Marcos Lamáquia revelou que o Vasco tem esse déficit, tem esse problema de gestão, né, que se gasta mais do que se arrecada. Mas aí vem a notícia boa, né? Você está falando, pô, Lineker, então a gente está gastando mais do que pode? Sim, estamos gastando mais do que pode. Mas aí vem a parte boa, né? Obviamente, o que me animou muito. Quando assumir o Vasco, o Marcos Lamáquia, ele não vai diminuir essas operações de 800 milhões e, se caso faltar, como está acontecendo hoje, ele vai colocar do próprio bolso o valor que faltar para as operações acontecerem normalmente. É como se o Vasco estivesse sendo gerido de uma forma irresponsável para ter dívida, né? Segundo o advogado, tá? Não sou eu que estou tirando isso da minha cabeça. O próprio advogado do Marcos Lamáquia falou, vou trazer o trecho aqui para vocês. E dentro desse gasto, o Marcos Lamáquia vai assumir. É isso. O Vasco gasta 800 milhões e arrecada 500, o 300 é comigo. Eu coloco a grana, o fluxo de caixa. Ponto final. Então animou um pouco, tá? Fiquei bem mais tranquilo acerca desse investidor que vai assumir
as dívidas da recuperação judicial, que ainda estão em negociações, né? Pode ter uma queda. Vai fazer um investimento de cerca de 120 milhões no CT do profissional, vai fazer um investimento de 30 milhões no CT do futebol feminino e base, vai ter ali todas as operações anuais sendo cumpridas durante 5 anos e o piso, preste atenção que eu vou falar para vocês, o piso é o mínimo. O Vasco vai ter um investimento de 500 milhões em 5 anos, no mínimo. Não quer dizer que será só 100 milhões por ano. Não. O Marcos Lamacchia pode colocar aí 1 bilhão no ano. Ele só não pode botar menos que 100 milhões. Então tem algumas narrativas que falam assim, 100 milhões é pouco, 100 milhões não dá para fazer futebol. Não é isso. É um compromisso que ele arca, tipo assim, gente, eu vou botar dinheiro, mas 100 milhões é garantido. Porque a gente precisa ter, do outro lado, o sócio criador, o próprio Vasco, fiscalizar o mínimo. Então, o Marcos Lamacchia não vai só colocar 100 milhões por ano no futebol. Ele pode colocar quanto ele quiser. 100 milhões é o piso. Ele pode botar o teto, 2 bilhões, 3, o que for. Então, me animou alguns pontos dessa proposta, que está sendo agora confirmada por pessoas do Marcos Lamacchia, sobre essa questão dos gastos além do que se arrecada. Ele falou, eu vou deixar esse trecho aqui para você escutar a palavra do advogado dele. Preste atenção. Depois disso, você tem outro tipo de dívida, que é a dívida de curto prazo, que é o fluxo de caixa. Tá? Hoje existe um fluxo de caixa dentro do Vasco desencontrado entre receita e despesa de mais de 300 milhões de prejuízo. Tá? Então, hoje, isso quer dizer o seguinte, hoje o Vasco gasta cerca de 800 milhões e ele arrecada cerca de 500. É algo que não pode acontecer, né? A gente estava falando que existem gastos exagerados no Vasco, detectados pelo grupo do Lamacchia, mas resolvidos pelo grupo do Lamacchia, né? Acho que o Pedrinho, ele falha nessa parte de gestão, mas ajeita o mais rápido possível já com um novo investidor. Porque seria negativo se o Vasco arrecadasse 500 milhões e gastasse 500 milhões e o Lamacchia se baseasse nesses 500. Que bom, né? Que ruim e que bom ao mesmo tempo esse custo, né, ser alto, ser 800 milhões, mesmo que o Vasco não consiga pagar, fique sempre na dívida, mas vai forçar contratualmente o Lamacchia a permanecer naquilo que o Vasco gasta. Então, foi importante, né? Foi uma maneira irresponsável de gestão que no final virou o feitiço contra o feiticeiro, né? Acabou sendo bom para o Vasco, porque foi a base para o Lamacchia. Se o Vasco, por exemplo, arrecadasse 500 milhões e gastasse 400, talvez o Lamacchia chegar e falar assim, não, vamos manter os 400 que opera hoje, enfim, vamos continuar. Então, já que o Vasco gasta mais do que arrecada, o Lamacchia já falou, não, a gente vai cumprir isso daí, se faltar a gente bota dinheiro no nosso bolso e assim vai. Eu acho que foi positivo, tá? No final de tudo, apesar de ser, óbvio, uma irresponsabilidade financeira, é uma falta de cuidado com as finanças, mas acabou revertendo por conta do investidor. Se fosse estratégico, né, ninguém ia acreditar, mas que bom que aconteceu dessa forma, né? Que bom que aconteceu dessa forma. A venda da SAF do Vasco para o Marcos Lamacchia, ela vai ter alguns processos de tempo, né? Muito se fala do dia 30 de setembro. Lá no processo está escrito data de limite, né? Dia 30 de setembro, prorrogáveis. Então pode passar do dia 30 de setembro, né? Muito já se fala de uma operação que pode rodar até 2027 para ser totalmente concluída por conta dos ritos do Vasco. No associativo vai ter que passar pelos conselhos, pelos sócios, por todos os poderes jurídicos, Ministério Público agora na administração da recuperação judicial, está na mão da administradora, passar também por outros órgãos de recuperação judicial acerca desse momento que o Vasco vem vivendo, com os credores, que vai ter que ser de uma forma parcelada, quem vai assumir a transferência dessas dívidas. Então, é um processo demorado, né? A gente estava aguardando a venda da SAF para ontem, não sei o quê. Vai ter alguns processos que teremos que passar, infelizmente, né? Infelizmente. Espero que o Vasco avance. Eu acho que nas próximas semanas a gente já vai avançar aí para o memorando de entendimento ser entregue ali aos poderes do clube associativo para avanço dos ritos e, enfim, dar um ponto final nisso. Tá animado? Cara, eu confesso para você que é uma proposta muito boa. É um momento de mudança de verdade que pode acontecer no Vasco, tá? Tô torcendo muito, vou botar a pressão que for, vou cobrar o que for para que isso aconteça o quanto antes.
porque vai ser uma nova era no Vasco. Você acredita? Vai lá nos comentários e deixa a sua opinião. Vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas.